Tem casamento que não acaba no grito. Não acaba numa traição descoberta, nem numa separação anunciada. Tem casamento que vai se desfazendo devagar dentro de casa, na rotina, nos detalhes, nos gestos que parecem pequenos, mas que vão secando o vínculo por dentro. E o mais assustador é que, muitas vezes, quando a mulher percebe que a relação mudou de verdade, a distância já está instalada há muito tempo. Eu sei que isso dói de ouvir, porque ninguém entra num relacionamento querendo destruir o que construiu. Ninguém acorda pensando em afastar a pessoa que ama. Só que existem comportamentos silenciosos, quase invisíveis, que vão desgastando a conexão sem fazer barulho. E justamente por não fazerem barulho, eles são perigosos. Eles passam despercebidos. Eles se disfarçam de rotina, de cansaço, de personalidade, de fase difícil. E quando a verdade aparece, o relacionamento já não tem mais a mesma leveza, a mesma admiração, a mesma vontade de se encontrar. Hoje eu quero conversar com você, mulher, sobre 5 coisas que muita gente não percebe, mas que estão destruindo o relacionamento aos poucos. Não é para te acusar. Não é para colocar toda a responsabilidade nas suas costas. Não é para passar pano para erro de homem. É para te mostrar que, em muitos casamentos, o que afasta o casal não são só os grandes problemas. São também os pequenos padrões que se repetem todos os dias e vão criando um desgaste emocional profundo. Fica comigo até o final, porque talvez você reconheça alguma dessas coisas dentro da sua casa. Talvez você entenda por que seu marido mudou em alguns pontos. E talvez você perceba que ainda existe tempo para reconstruir o que está sendo ferido em silêncio. E antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa com honestidade. Todo relacionamento é formado por 2 histórias, 2 personalidades, 2 bagagens emocionais e 2 formas diferentes de sentir e reagir. Então, se em algum momento você se reconhecer no que eu disser aqui, não use isso para se punir. Use para despertar. Porque muita coisa pode melhorar quando a gente para de olhar só para o comportamento e começa a entender a raiz do que está acontecendo. Agora vamos falar um pouco sobre a primeira coisa que você não vê, mas que está destruindo o seu relacionamento. A mania de interpretar tudo no lugar de perguntar com calma. Isso é mais comum do que parece. O marido chega diferente e a mulher já sente. Ela percebe no tom de voz, na demora para responder, no jeito de olhar, no nível de paciência, na distância, no toque, no silêncio, no jantar, no corpo cansado no sofá. E como ela sente que alguma coisa mudou, a mente começa a trabalhar. Ela tenta juntar sinais, tenta lembrar o que aconteceu, tenta comparar com outros dias, tenta descobrir o motivo. Só que em vez de buscar clareza, muitas vezes ela já reage em cima da interpretação. Ela pensa, ele está estranho porque não me ama mais. Ele está mais quieto porque deve estar escondendo alguma coisa. Ele está impaciente porque já se cansou de mim. Ele está distante porque perdeu o interesse. E sem perceber, a mulher começa a responder não ao que ele disse, mas ao que ela acha que ele quis dizer com o comportamento. O problema é que relacionamento não sobrevive bem quando passa a ser conduzido por suposição. Porque a suposição cria dor antes da verdade. Ela cria defesa antes da conversa. Ela cria reação antes do entendimento. E aí o homem que talvez estivesse só cansado, pressionado ou emocionalmente travado, encontra uma mulher ferida, armada, desconfiada, já esperando o pior. Ele sente isso. E ao sentir isso, ele se fecha mais. Você, mulher, talvez já tenha vivido exatamente esse ciclo. Você tenta entender o que houve, mas já entra na conversa com o coração magoado. O homem percebe o peso da sua abordagem e escolhe falar menos. Você interpreta o silêncio dele como confirmação de algo ruim. Ele vê que qualquer frase pode virar discussão e se retrai ainda mais. E assim nasce um tipo de desgaste muito cruel, porque ele não começa na falta de amor.
Começa na falta de clareza. Tem muita relação que vai se enfraquecendo porque os dois desaprenderam a perguntar sem atacar e a responder sem se defender. A mulher tenta arrancar verdade no impulso da dor. O homem tenta se proteger no impulso do medo. E nenhum dos dois percebe que a forma como estão lidando com a situação está ferindo muito mais do que a situação em si. O que você pode fazer de diferente? Em vez de interpretar tudo imediatamente, tente criar espaço para entender. Em vez de dizer, você está estranho comigo, tente, eu percebi você mais quieto e queria entender melhor o que está acontecendo. Em vez de chegar já no modo cobrança, tente chegar no modo presença. Parece pouca coisa, mas muda muito, porque uma abordagem acusa, a outra convida. Uma faz o outro se defender, a outra permite que ele se abra. E num casamento, muitas vezes, o que está faltando não é mais insistência. É mais sabedoria na forma de se aproximar. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda coisa que você não vê, mas que está destruindo o seu relacionamento. O excesso de correção no dia a dia. Muita mulher não percebe o quanto a relação vai ficando pesada quando o marido passa a ser corrigido o tempo todo. O jeito que ele fala, o jeito que ele responde, a forma como ele organiza algo, a maneira como ele dirige, como se veste, como senta, como educa, como ajuda, como não ajuda, como lembra, como esquece. Aos poucos, tudo vira ponto de ajuste. Tudo vira motivo para observação. Tudo vira oportunidade para uma crítica pequena, daquelas que parecem inofensivas isoladamente, mas que juntas vão criando um ambiente emocional muito duro. O homem pode não falar isso com facilidade, mas ele sente quando deixou de ser olhado com admiração e passou a ser olhado com insatisfação constante. Ele percebe quando a esposa já não o procura para desfrutar a presença dele, mas para apontar o que está faltando. Ele sente quando quase todo o contato vem carregado de cobrança, impaciência ou correção. E isso, com o tempo, mexe profundamente com a forma como ele se posiciona dentro da relação. Tem homem que vai reagir discutindo. Tem homem que vai reagir ficando mais frio. Tem homem que vai simplesmente desligar por dentro. Continua ali, continua. Indo e voltando. Continua cumprindo papel. Continua convivendo, mas emocionalmente passa a viver de forma mais distante, mais econômica, mais fechada. Não porque parou de amar de uma vez, mas porque começou a se sentir inadequado demais dentro da própria casa. Você, mulher, talvez pense que está apenas querendo melhorar as coisas. Talvez ache que está fazendo observações necessárias. E, em alguns casos, realmente existem pontos que precisam ser ajustados. O problema não é apontar nada nunca. O problema é quando a relação perde a proporção entre correção e acolhimento. Quando o marido recebe muito mais crítica do que reconhecimento. Muito mais reclamação do que gratidão. Muito mais dureza do que leveza. E isso é perigoso, porque a convivência vai deixando de ser refúgio e vai virando campo de avaliação. O homem começa a sentir que qualquer coisa que faça pode ser insuficiente. E quando esse sentimento se instala, a espontaneidade morre, o prazer de estar junto diminui. O desejo de participar enfraquece. A presença continua, mas a entrega emocional começa a desaparecer. E que você pode fazer de diferente? Observe com sinceridade o clima que você gera ao redor dele. Pergunte a si mesma se você tem reconhecido o esforço dele ou apenas apontado as falhas. Veja se você tem mais facilidade para corrigir do que para elogiar. Porque ninguém floresce onde só se sente pouco. Às vezes o casamento não precisa de mais vigilância. Precisa de mais gentileza. De mais palavras que aliviem, não só palavras que cobrem. De mais lembranças de valor, não apenas de defeito. Agora vamos falar um pouco sobre a terceira coisa que você não vê, mas que está destruindo o seu relacionamento. O desaparecimento da admiração. Isso é muito sério, porque existem coisas que sustentam um casamento por dentro
e que não aparecem tanto do lado de fora. A admiração é uma delas. Quando o homem sente que ainda é visto com respeito, com valor, com importância, ele se posiciona de um jeito. Quando sente que já não é admirado, ele começa a se desconectar de outro jeito. Muita mulher acha que o homem só precisa de paz, comida, rotina e espaço. Mas não é só isso. Muitos maridos também precisam sentir que a esposa ainda enxerga algo valioso neles. Não perfeição, não ausência de erro, mas valor, dignidade, presença, força, esforço, importância. Quando essa percepção desaparece, o vínculo perde uma sustentação silenciosa muito poderosa. Às vezes isso acontece, sem frases diretas. Não é preciso a mulher dizer, eu não admiro você. O homem percebe em detalhes. Ele percebe no jeito como ela fala com ele na frente dos outros. Percebe quando ela o diminui em tom de brincadeira. Percebe quando ela valoriza mais o marido dos outros do que o próprio. Percebe quando o corrige com desprezo. Percebe quando o trata como alguém que nunca faz nada direito. Percebe quando a expressão do rosto dela comunica cansaço, desdém ou impaciência sempre que ele fala. E existe uma ferida muito silenciosa aí, porque quando o homem sente que perdeu o lugar de admiração dentro da relação, ele começa a se proteger. Ele pensa que já não consegue tocar a esposa do jeito certo, que já não consegue agradar, que já não consegue surpreender, que o olhar dela já não encontra nele algo que mereça ser valorizado. E pouco a pouco ele para de tentar em certas áreas, porque começa a achar que nada vai mudar a forma como ela o vê. O que você pode fazer de diferente? Reaprenda a enxergar o que ainda existe de bom nele. Isso não significa ignorar problemas reais. Significa não permitir que os defeitos apaguem completamente o valor da pessoa. Em todo casamento existe uma escolha diária sobre onde a atenção vai repousar. Só nas falhas ou também nas qualidades. Só no que falta ou também no que ainda sustenta. A admiração não cresce em ambiente de desprezo. Ela cresce onde ainda existe respeito, reconhecimento e cuidado com a forma de tratar o outro. Agora vamos falar um pouco sobre a quarta coisa que você não vê, mas que está destruindo o seu relacionamento: a comparação silenciosa. A comparação é uma das coisas mais corrosivas dentro de um casamento, e ela nem sempre aparece de forma escancarada. Às vezes está numa frase aparentemente inocente. Às vezes está num elogio exagerado ao marido de outra mulher. Às vezes está numa lembrança repetida de como ele era antes. Às vezes está num comentário sobre outro casal. Às vezes está até numa expressão de insatisfação que comunica a ideia de que ele nunca chega onde deveria chegar. Quando o homem se sente comparado, ele não escuta só uma observação. Ele escuta uma mensagem muito mais profunda. Ele escuta que não basta, que não alcança, que existe sempre alguém melhor como referência. E isso machuca muito mais do que muitas mulheres imaginam. Porque a comparação não corrige, ela rebaixa. Não aproxima, afasta. Não inspira, desanima. Você, mulher, talvez já tenha dito algo como: fulano faz isso pela esposa. Ou você antes era diferente. Ou tem homem que chega em casa e ainda faz questão de conversar. Talvez tenha dito isso tentando gerar mudança. Mas, dentro de muitos homens, esse tipo de frase não gera motivação. Gera sensação de fracasso. Gera vontade de se afastar. Gera o pensamento de que, por mais que ele tente, sempre haverá outro homem, outro padrão, outra expectativa com a qual ele será medido. E o problema é que o casal deixa de lutar junto e começa a viver numa tensão de desempenho. O homem tenta não errar. A mulher vigia se ele finalmente chegou no nível que ela gostaria. E o amor vai perdendo leveza, porque a relação deixa de ser espaço de encontro e vira espaço de prova. E que você pode fazer de diferente? Pare,
de usar referências externas como ferramenta emocional dentro do casamento. Seu relacionamento não pode ser construído olhando para a vitrine dos outros. Cada casal tem feridas, limites, formas de amar e desafios que os de fora não veem. O que fortalece o vínculo não é dizer, seja como aquele. É construir junto a melhor versão possível da relação de vocês. O homem cresce muito mais onde se sente incentivado do que onde se sente comparado. E a mulher também. Agora, vamos falar um pouco sobre a quinta coisa que você não vê, mas que está destruindo o seu relacionamento: o ambiente emocional inseguro. Talvez esse seja o ponto mais profundo de todos. Porque muitos maridos não contam o que realmente pensam, o que realmente sentem, ou o que realmente está doendo dentro deles, não porque não tenham conteúdo, mas porque não se sentem seguros para transformar aquilo em fala. Eles têm medo da reação, medo de serem interrompidos, medo de serem invalidados, medo de serem transformados no vilão da história, medo de mostrar vulnerabilidade e isso ser usado contra eles numa próxima discussão. É por isso que tanta coisa importante morre antes de virar conversa. O homem pensa, sente, sofre, se frustra, se confunde, se culpa, se cala. E a mulher vê o silêncio e interpreta como desamor. Só que, em muitos casos, o que existe ali não é ausência de sentimento, é ausência de segurança emocional para falar. Você, mulher, quer saber por que tantos casamentos esfriam mesmo quando ainda existe amor? Porque as verdades vão ficando presas. Porque um tem medo de falar e o outro já está cansado de interpretar. Porque a conversa deixa de ser lugar de encontro e passa a ser lugar de desgaste. E aí nenhum dos dois quer entrar ali de verdade. Em muitos relacionamentos, os dois já entram em qualquer assunto delicado armados. A mulher entra com memórias, dores, provas, exemplos de tudo que já a machucou. O homem entra com cansaço, defesa, medo e vontade de encerrar rápido. Ela fala para tentar ser vista. Ele se fecha para tentar não piorar. Ela se irrita porque não se sente acolhida. Ele se afasta porque não se sente seguro. E o ciclo se repete até virar uma forma de convivência. O que você pode fazer de diferente? Comece a observar o ambiente que você cria quando um assunto sensível aparece. Você escuta para entender ou escuta para responder? Você dá espaço para ele terminar ou já interrompe com defesa? Você acolhe a vulnerabilidade ou imediatamente transforma a sinceridade dele em prova contra ele? Isso é muito sério. Porque ninguém se abre onde sente que será esmagado emocionalmente. E se você quer verdade dentro do relacionamento, precisa existir um lugar minimamente seguro para essa verdade pousar. Agora vamos falar um pouco sobre uma consequência silenciosa de tudo isso: a perda da leveza entre vocês. Quando um relacionamento vai sendo ferido por interpretação, correção, constante, falta de admiração, comparação e insegurança emocional, alguma coisa vai sumindo sem fazer alarde. A leveza. O casal continua existindo, mas já não ri do mesmo jeito. Já não desfruta da presença um do outro com a mesma naturalidade. Já não se busca com o mesmo entusiasmo. Tudo vai ficando funcional demais, pesado demais, automático demais. Ei, mulher sente falta de mais presença, mais conversa, mais iniciativa, mais afeto. O homem sente falta de mais paz, mais respeito, mais acolhimento, mais admiração. Os dois estão com sede, mas cada um está ferido demais para dar o primeiro passo. E então, o casamento entra num lugar perigoso. Ele não acabou, mas já não alimenta como antes. Ele continua de pé, mas está cansado por dentro. Isso acontece porque muita gente acha que relacionamento se mantém sozinho depois que foi formado. Mas não. Vínculo precisa de manutenção emocional, precisa de intenção, precisa de cuidado com o tom de voz, com o jeito de abordar, com a forma de tocar, com a forma de perguntar, com a forma de discordar. O amor não morre só por falta de grandes gestos.
Ele também adoece por excesso de pequenas durezas. Você, mulher, talvez esteja cansada também. Talvez já tenha tentado várias vezes, já tenha chamado para conversar, já tenha se sentido sozinha dentro da relação, já tenha chorado no silêncio, já tenha pensado que só você se importa. E eu não diminuo nada disso. Mas justamente por isso é tão importante perceber que, às vezes, o que parece frieza dele pode ser defesa. O que parece distância pode ser vergonha. O que parece desinteresse pode ser um homem que já não sabe como se mover dentro de uma relação onde ele se sente sempre errado. Agora vamos falar um pouco sobre o que pode começar a mudar esse cenário. A primeira mudança não é uma grande conversa dramática. Nenhum ultimato, nenhuma cobrança mais forte. Muitas vezes a primeira mudança é o tom, é a postura. É a decisão de trocar certas formas de abordar por formas mais maduras. É parar de transformar toda dor em acusação imediata. É decidir ouvir um pouco mais antes de concluir. É reaprender a conversar sem transformar todo o assunto em disputa. Segunda mudança é voltar a reconhecer o valor um do outro. Tem muita mulher esperando mudança do marido, mas já não consegue mais demonstrar nenhuma admiração. E tem muito homem esperando o respeito da esposa, mas já não consegue mais oferecer presença emocional. Então alguém precisa começar a quebrar esse ciclo. E quebrar esse ciclo não significa aceitar tudo. Significa parar de alimentar o padrão que só piora o problema. A terceira mudança é cuidar da forma como vocês se tratam na rotina. Porque o casamento não é destruído só nos dias ruins. Ele também é construído ou ferido nos dias comuns. No jeito de responder uma pergunta simples. Na expressão do rosto quando o outro fala. No jeito de corrigir uma falha. No modo de tocar. Na disponibilidade de escutar. Na capacidade de oferecer um pouco de ternura num ambiente onde os dois já estão cansados. E eu sei que isso pode parecer pouco diante de problemas maiores, mas não é pouco. Muitas relações começam a se reerguer exatamente quando o clima muda antes do discurso mudar. Quando a tensão baixa antes da grande conversa acontecer. Quando o outro sente que talvez exista um caminho seguro para voltar a se abrir. Agora, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você, mulher, nem tudo o que está destruindo o seu relacionamento é óbvio. Nem sempre o que fere está nas grandes cenas. Às vezes está na insistência em interpretar sem perguntar. Na crítica que virou hábito. No respeito que foi substituído por impaciência. Na comparação que entrou como arma emocional. Na falta de segurança para conversar com verdade. E como essas coisas parecem pequenas, muita gente demora para tratá-las com a seriedade que merecem. Mas a boa notícia é que aquilo que vai destruindo, aos poucos também pode começar a ser reconstruído aos poucos. Um novo tom, uma nova forma de perguntar, um novo cuidado com as palavras, um novo esforço para reconhecer, uma nova disposição para ouvir sem esmagar. É assim que muita coisa começa a mudar. Não da noite para o dia, mas de forma real, agora. Vamos ao fechamento e à chamada para ação. Se em algum momento desse conteúdo você sentiu que ele falava com a sua história, não transforme isso em culpa. Transforme em consciência. Porque relacionamento não melhora só quando o problema explode. Ele também melhora quando alguém tem coragem de enxergar o que está machucando em silêncio. E talvez o seu casamento não esteja sendo destruído por uma coisa só. Talvez ele esteja sendo ferido por pequenos padrões repetidos que ainda podem ser corrigidos. Você, mulher, guarde isso no coração. Nem toda distância começa numa grande ruptura. Às vezes ela começa em detalhes que pareciam pequenos demais para preocupar, mas que se tornaram frequentes demais para não ferir. E quando a gente enxerga isso cedo, a chance de reconstruir é muito maior. Então eu quero te fazer uma pergunta, muito séria. Dentro do seu relacionamento você tem prestado atenção só no que ele faz de errado ou também tem olhado para o ambiente emocional que existe entre vocês? Porque às vezes, o que está afastando vocês não é falta total de amor,
É excesso de defesa, de crítica, de comparação, de interpretação e de silêncio mal resolvido.